Já está pensando onde você vai colocar seu bebezinho para dormir? Já preparou o quartinho dele? Ele vai dormir com você, na cama do lado, no bercinho do lado? Como que vai ser? Ou até você preparou tudo, pensou de um jeito e agora está sendo de outro? Então me acompanhe nesse vídeo que a gente vai conversar sobre o melhor lugar para o bebê dormir. Meu nome é Daiane dos Anjos, seja muito bem-vindo ao Manual da Recém-Nascida, que te ajuda a se preparar para a chegada do seu bebê e os desafios da maternidade. Desde os cuidados com o bebê, a amamentação e até o tão sonhado sono dos anjos. No episódio de hoje vamos falar sobre o melhor lugar para o bebê dormir. Onde você deseja que seu bebê durma? Uma dúvida muito comum entre as gestantes e mães de recém-nascidos é onde o bebê deve dormir, qual que é o melhor lugar para ele dormir. Você vendo esse vídeo pode até pensar, nossa, a resposta é muito óbvia, o berço. Porém, há muitas opções de berço para o bebê dormir, vários estilos, várias opções, e ainda precisa decidir se quer que durma no quarto dos pais ou no quarto do bebê. E junto com todas essas dúvidas vem um medo enorme de mal acostumar o bebê, ou então de só conseguir fazer o bebê dormir no colo. O meu objetivo aqui não é definir e decidir por você onde o seu bebezinho deve dormir. Não existe uma resposta única e lógica e correta. Muito pelo contrário, há várias opções. O meu objetivo aqui é te mostrar essas opções, conversar um pouquinho sobre cada uma delas, para que você possa decidir qual que você acha melhor, conversar com seu marido, com seu esposo, com seu parceiro e ver o que vai ser melhor para você e para sua família. A decisão de onde o bebê deve dormir deve ser uma escolha consciente feita pelo casal. Por mais simples que essa decisão pareça, na verdade não é. O bebê ele nasce muito indefeso, muito pequenininho e é natural que depois que o bebê nasce a mãe queira ficar coladinha no bebê junto dele e ele também junto da mãe. Porém, o maior medo, e é o que acontece muito inclusive, é de o bebê acabar aceitando só dormir no colo ou então só dormir na cama dos pais. E se essa não é a decisão do casal, não foi a escolha da família, acaba tendo consequências bem difíceis. Fazer essa escolha de forma consciente e saber como conduzir para que consiga esse objetivo, alcance esse objetivo, é super importante para a qualidade de sono do bebê e também dos pais. Vou falar aqui 5 opções de onde o bebê pode dormir, que é confortável para ele e seguro. Mas antes de tudo é preciso decidir se você quer que o bebezinho nos primeiros dias, primeiras semanas ou até primeiros meses de vida, se ele vai dormir no quarto do casal ou se vai dormir no quartinho dele. Qualquer uma das decisões está correta, não há problema nenhum nisso. Você só precisa decidir para daí você poder escolher se você vai querer um berço maior, um berço menor, vai querer outra opção das que eu vou te dizer aqui. Se você decidir por colocar o bebê para dormir no quartinho dele, uma opção legal é investir em uma babá eletrônica, porque daí você consegue ver ele durante a madrugada e ver que tá tudo bem. E se o bebê chorar, qualquer resmunguinho que ele faça, você vai perceber pela babá eletrônica. Geralmente elas têm visão noturna, então consegue ver o bebê, Você vai conseguir ver o bebê mesmo que esteja tudo escurinho e o bebê dormindo. Eu acho esse investimento super importante, porque quando o neném nasce, a gente não quer largar do bebê, a gente quer ficar ali cheirando, vendo se o bebê tá respirando, se tá tudo certo. E é natural. E é importante também, O bebê ele precisa desse cuidado. Então ter uma babá eletrônica vai te deixar mais tranquila, que qualquer coisa ali você vai conseguir ver. É uma opção bem legal para quando o bebê fica dormindo no quartinho dele. Decidido que o bebê vai dormir, por exemplo, no quartinho dele, você pode comprar um bercinho tradicional. Pode até pensar naqueles bercinhos que vão virando cama e vão se modificando conforme o bebê vai crescendo. Ou não, você quer que o bebê durma no seu quarto. Se no seu quarto cabe, por exemplo, um bercinho tradicional normal, que depois você vai poder levar para o quartinho dele, você pode investir nisso. Ou não, seu quarto é menor, sua peça é menor, não tem como caber um bercinho tradicional. Então existem as outras opções. Uma delas é o bercinho acoplável. Então é um bercinho normal, ele é feito em MDF, em madeira, tem o colchãozinho e ele acopla na cama dos pais. Então geralmente quem faz esses bercinhos, eles já deixam na altura que você pede, ou se você compra, ele tem como você regular a altura para ficar mais ou menos ali batendo com a altura da cama dos pais. Isso é legal por quê? Porque o bebê vai estar coladinho ali com os pais e vai ter também o seu espacinho, específico ali, já reservadinho para ele. É confortável para os pais, porque não precisa dividir a cama, não tem a preocupação de rolar, por cima do bebê, fica mais confortável e o bebê tem seu espaço. Isso facilita também, na minha humilde opinião, quando você vai levar o bebê para o berço, porque ele já está acostumado com o espacinho dele. Então isso é super legal você decidir, conversar com seu esposo,
né, e ver o que vocês preferem. Se querem que durma no seu quarto, que durma no quarto do bebê, que durma com vocês, onde que o bebê deve dormir. Outra opção são esses bercinhos que são acopláveis do lado da cama, mas eles são desmontáveis. Então eles são práticos porque você pode levar para um cômodo, para outro, você pode levar para viajar também, porque eles são desmontáveis, eles são fáceis de carregar. Então dá para você deixar também do lado da sua cama, pertinho ali, facilita muito, né? Principalmente durante a madrugada. Outra opção é o Moisés. Ele se assemelha, né, com a ideia do mini berço, mas ele é um pouquinho menor e tem a opção também de você levar, né, de um cômodo para outro. Muitas vezes não tem como você ajustar a altura, né, para ficar de acordo com a cama, mas é uma opção bem legal. Tem de vários materiais, tem de tecido, de vime, de ferro, de crochê, tem várias opções bem bonitas e bem legais no mercado. Outra opção é colocar o bebê para dormir no próprio carrinho dele. Tem muitas mães que fazem isso, de colocar o carrinho, né, estacionado ali do ladinho da cama, e é legal porque acaba sendo prático. Porém, é importante ver o modelo do seu carrinho para isso. Tem os modelos que, aonde fica o pezinho do bebê, levantam para que crie, né, um limite ali para o bebê não escorregar. O legal do carrinho também é que pode inclinar um pouquinho, essa inclinação é importante para o bebê, principalmente nas primeiras semanas de vida, porque o bebê tem naturalmente um refluxo fisiológico. Então, é legal tanto no bercinho, quanto se você escolher o berço acoplado, né, qualquer outra opção. Se você quiser saber mais sobre essa inclinação, eu vou deixar o link de um vídeo que eu falo sobre isso, que ajuda muito na qualidade de sono do bebê nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Porém, isso é legal do carrinho, que ele já tem essa inclinação natural, né? Você pode escolher a inclinação para o bebê. E tem carrinhos que tem Moisés também. Então é legal que, né, fica um 3 em 1 ali bem legal também. Então você tem que ver o espaço que você tem, o que é legal para você de acordo, né, com a dinâmica ali da sua rotina, da sua família. O Moisés também, se você quiser ver com relação à inclinação dele, precisa ver a profundidade dele para se tornar seguro também, né? Então sempre que você for fazer, vê se é seguro, se não tem risco do bebê escorregar, do bebê cair, isso é super importante. Tem alguns carrinhos que não tem essa proteção embaixo, né, do pezinho do bebê, e aí é super perigoso colocar ele para dormir ali, porque ele começa a mexer e ele pode sim escorregar e até cair do carrinho. E a outra opção é a cama compartilhada. Sim, por que não a cama compartilhada? Ela pode sim ser segura. Qual que é o problema, né, da cama compartilhada? É o risco de sufocamento do bebê. Então, para que isso não aconteça, você precisa tomar medidas de segurança, que é você colocar a cama encostada na parede. Se você não tiver como fazer isso no seu quarto, precisa fazer alguma base, né? Tipo um marceneiro, fazer alguma proteção. Não sei se já existe opção de venda, né, para cama de casal, mas ter uma lateral ali para que cuide, para que o bebê não corra o risco, né, de escorregar e cair no chão. Então, o bebê, ele precisa sempre estar dormindo entre a parede e a mãe, ou entre esse suporte, né, de proteção para não cair, e a mãe. Nunca entre os pais, porque entre os pais pode gerar superaquecimento no bebê, vai ficar coberta ali, as nossas cobertas são enormes para o bebê, então há risco do bebê trazer para o rosto, se sufocar ou simplesmente se superaquecer mesmo embaixo das cobertas. Então o bebê precisa ficar entre a mãe e a parede, e não usar as nossas cobertas, né, não usar a coberta dos pais. O bebê, ele nunca deve usar coberta por conta de segurança mesmo, seja na cama dos pais, seja no bercinho, no Moisés, onde for. O importante, se tiver muito frio, o bebê precisa usar saquinho de dormir, né, desses que veste, porque daí é bem seguro para o bebê e não tem o risco, né, do bebê trazer pelo rostinho e aquece o bebê, mantém o bebê seguro. Então há medidas sobre a cama compartilhada que você precisa tomar para ser seguro. E se essa é a decisão da família, tá tudo maravilhoso. Seja onde for que você decida que seu bebê deva dormir, é só preciso tomar cuidados, né, com relação a medidas de segurança mesmo. E também essa decisão, por mais simples que pareça, ela não é. Ela precisa ser tomada, né, essa decisão em família, em casal. Porque, querendo ou não, muda, né, a rotina da família com a chegada de um bebê. Por exemplo, quando eu tive a minha primeira filha, Letícia, a gente havia decidido que ela dormiria no quartinho dela. Então tava tudo montado, tudo certo, maravilhoso no quarto dela. Porém, quando ela nasceu, eu não queria largar dela. Eu senti, né, que ela era muito pequenininha, muito frágil, e naturalmente eu não queria largar ela. Então eu queria que ela dormisse na cama junto comigo. Porém, essa cama era minha e do meu marido também. E ele naturalmente não queria que ela dormisse com a gente, porque ele tinha medo de rolar por cima dela, né, de sufocar e tal, e eu nem sabia, né, de tudo isso sobre o risco de morte súbita que tem, né, dos bebês, que eles podem se sufocar, podem se superaquecer, então é super importante cuidar, independente de onde o bebê vai dormir. Mas o bebê não deve dormir, né, entre o pai e a mãe ali no meio, por questão de segurança.
nem sabia disso. Mas meu marido já não queria por conta disso. Ele tinha medo de rolar por cima, ou medo de não conseguir dormir por medo de rolar por cima dela. Então ele não queria. E na época, a nossa decisão, por exemplo, foi colocar o bercinho dela que cabia no nosso quarto. Então a gente organizou o quarto para que o bercinho dela ficasse ali do lado. Então foi ótimo, porque ela teve o cantinho dela, conhecia o cantinho dela. Com 4 meses a gente acabou se mudando e não cabia mais o berço no nosso quarto. Ela teve o quartinho dela e foi tudo bem tranquilo essa transição. Mas pra gente foi legal esses primeiros dias, as primeiras semanas, primeiros meses com ela, porque ela tinha o cantinho dela, então a gente dormia bem confortável na nossa cama. Porém, ela estava ali pertinho, juntinho de nós. Já com o Davi, eu optei por ter um bercinho acoplado. Amei, não conhecia antes disso, né? Amei porque ficava pertinho e era facinho dele dormir ali no cantinho dele. Eu ficava vendo se ele estava respirando toda hora, que é normal de mãe de recém-nascido. Mas repito, não tem o jeito certo nem o jeito errado. Tomando as medidas de segurança, tá tudo certo. Teve uma família que eu tava conversando, de uma aluna minha, que ela queria que o bebê dormisse desde o início no quartinho dele. Então ela queria saber como fazer isso, como conduzir para que isso desse certo, Porque a família toda tava palpitando, dizendo que o bebê não ia dormir, que ela não ia conseguir, que o bebê ia querer dormir só na cama com ela. E na verdade, os bebês aprendem o que a gente ensina para eles. Então se a gente ensinar que o bebê dorme no berço, ele vai aprender que dorme no berço. Se a gente acaba ensinando o bebê a dormir de outra forma, dessa outra forma que o bebê vai dormir. E com ela deu super certo do bebê dormir no quartinho dele. Ela preparou, todo o ambiente, o nome do bebezinho é o Luca. Então ela preparou todo o ambiente para que ele dormisse lá. Então sempre, mesmo em fases de pico de crescimento, saldo de desenvolvimento, ela estava lá junto dele, mas ele dormia no bercinho dele. Então foi super legal porque ela aprendeu a como organizar o quartinho, como organizar o bercinho para que ele se sentisse confortável, protegido lá e dormisse lá. Então todas as formas estão certas, Você precisa escolher qual que é a melhor para sua família para poder fazer essa decisão e poder seguir esse caminho. Veja a pergunta dessa mãe. Ela gostaria que o bebezinho dela dormisse no berço, porém ela só consegue fazer com que o bebê durma ou no colo dela ou na cama. E assim, é super importante a gente ter uma decisão, Eu tô falando o vídeo todo, sobre isso. Decidir como que você quer que seu bebê durma. Se o seu bebê dormir na cama com você, tá tudo bem? Então tá tudo bem. Se o bebê dormir, por exemplo, no colo, que eu acho que não, Mas se estiver tudo bem pra você, independente do peso dele, independente do tempo, tá tudo bem? Então tudo bem. Agora, se você quer uma coisa, você precisa ter claro isso para poder decidir, fazer as escolhas certas e seguir esse caminho. No caso dessa mãe, é possível, O bebê já dorme no colo, já dorme na cama com ela. Será que o bebê é capaz de aprender a dormir no berço? Sim, o bebê é capaz sim de aprender a dormir no berço. O bebê aprende o que a gente ensina. Então, o bebê só dorme no colo porque ele aprendeu assim. De forma consciente ou inconsciente, ela acabou ensinando isso pro bebê. Então, o bebê, se ela colocar o bebê para dormir agora no berço, o bebê vai falar, não vai falar, mas ele vai pensar, não, mas eu só durmo se estiver no colo ou estiver na cama com você, não é aqui que eu durmo. Então essa mãe precisa aprender a como ensinar seu bebê a dormir no berço. Ele aprende sim, é super possível, mas é preciso ensinar. Não adianta do nada eu querer que o meu bebê durma no berço se ele dorme comigo ou no colo. Então se eu ensinar ele que agora ele vai, a partir de agora, um novo combinado, ele vai dormir no berço, ele vai aprender sim. Se não é escolha da família que o bebê durma junto na cama, isso acaba trazendo várias consequências, como privação do sono, o casal pode não dormir bem, até com relação à privacidade do casal. Então, se não é a escolha deles, eles não vão estar felizes com essa decisão, com essa consequência. Foi o que deu certo, o que aconteceu, mas eles não estão felizes. Então, é importante que a família escolha, como conduzir, o que eles querem, para poder ter um norte, saber o que fazer para conseguir chegar naquele objetivo. Na minha opinião, não tem o jeito certo, o local certo de onde o bebê deva dormir, o jeito errado do bebê dormir, o local errado de onde o bebê deva dormir. Eu só acho que a única escolha ruim é não escolher. Porque se você não sabe o que você quer, ou por mais que você saiba, mas você não faz com que isso aconteça, você acaba se afastando cada vez mais do seu objetivo, do seu desejo. Então, se você quer que o bebê durma no berço, ou você quer que o bebê durma no quartinho dele, é importante você ter essa decisão clara para que você estude e se informe como fazer isso, para você poder ajudar seu bebê e ensinar ele a dormir nesse local. Porque o bebê, ele só aprende de verdade o que a gente ensina. Então, por bem ou por mal, ou de forma consciente ou inconsciente, um bebê que dorme só no colo, ele aprendeu que o local de dormir é no colo. Então, esses pais que querem que o bebê durma em outro local, por exemplo, precisam aprender a ensinar esse bebê a dormir em outro local que ele vai aprender. Vou te dar agora 3 dicas para você não errar na hora do soninho do seu bebê, para você poder ajudar ele a dormir super bem. Primeiro,
escolher o local onde seu bebê deve dormir. Segundo, se atentar às medidas de segurança, né, para que seu bebê durma bem e tranquilo e seguro. E terceiro, você vê sobre o ambiente do sono do bebê. Se tá escurinho, se tá agradável, se a temperatura tá boa, se o barulho tá legal, né, se tá mais calmo, mais tranquilo, ou se a sua casa, por exemplo, é um lugar mais barulhento, seja pela rotina da família, ou seja pela rotina dos vizinhos, ou da movimentação da rua na frente, você pode ajudar, né, a tornar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, colocando uma musiquinha ou um ruído branco, por exemplo, para ajudar a abafar um pouco o som e ajudar seu bebê a dormir melhor. E aí, você gostou dessas dicas desse vídeo? Me conta, já sabia tudo isso? Quero saber. Não esqueça de curtir o vídeo para saber que você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos e até mais.